Oiê, tudo bem? Eu sou a Pauliane, responsável aqui por esse canal Paulinha Crochê. Sejam todos bem-vindos. E hoje eu tô mostrando aqui para vocês, ó, já essa visão de todos os meus cones aqui que eu tenho abertos. Olha aqui as quantidades. Eu tenho quantidade aqui bem pequenininha, ó. Quantidade pouca. Olha isso, tá vendo? Aí aqui, ó, eu tenho essas quantidades aqui, ó, que é abaixo de 100 gramas. Eu separei aqui, ó. Essas quantidades aqui, ó, igual esse azul bebê, esse tom de amarelo, essas cores aqui tudo, eu tenho abaixo de 100 gramas. Aqui, ó, nesse meio, eu coloquei todos os cones que eu tenho abaixo de 200 gramas. Então, aqui eu tenho várias tonalidades de marrom, tenho goiaba, amarelo, laranja, esse aqui que é laranja neon e laranja neon. Olha a diferença um do outro. Mas eu tenho aqui, ó, esses cones aqui são todos abaixo de 200 gramas. E esses aqui que tem um pouco mais de quantidade, né? São acima de 200 gramas. Eu deixei separado assim, porque eu vou estar utilizando eles aqui por etapa, tá bom? Eu vou começar a utilizar as quantidades que tem menos, para depois estar utilizando aqui a quantidade que eu tenho mais, tá bom? Então aqui, ó, eu vou colocar aqui só na balancinha para vocês verem. Ó, um exemplo, esse aqui que é um tom de goiaba. Eu tenho aqui, ó, 99 gramas. Esse aqui que é um tom de caqui. Eu tenho aqui, ó, 97 gramas. Vou colocar esse que tá aqui mais fácil, ó, um laranja neon. 132 gramas. E aqui, ó, são cones que tem bastante, né? Então, eu nem vou estar pesando, porque provavelmente eu não vou conseguir estar eliminando eles, tá bom? Mas esses aqui que tem quantidade menor, eu vou estar eliminando sim. Então, eu vou lá começar essa produção. É uma grande encomenda aí que eu recebi para estar fazendo. E eu vou estar aproveitando para utilizar esses cones aqui. Mas provavelmente eu vou estar precisando pegar mais cores. Mas isso eu vou deixar aí um pouquinho mais para frente, tá bom? Então, eu vou lá começar a produzir. E venho aqui mostrando para vocês o que eu estou fazendo, tá bom? Então, aqui, ó, agora eu vou começar a trabalhar com essas pequenas quantidades aqui. E com esses cones aqui, ó, com essas cores, que eu tenho menos de 100 gramas, tá bom? Eu vou estar produzindo com eles aqui agora. Esses outros aqui eu vou deixar para produzir depois. Quando eu terminar de produzir aqui com essas cores, eu venho aqui mostrando para vocês como tá ficando o resultado, tá bom? Então, ó, eu vou estar começando a trabalhar aqui, né? Eu peguei esse cone aqui, ó, que tem um pouquinho a mais de 100 gramas. Vou mostrar aqui pra vocês. Ó, ele tem mais ou menos aqui, ó, 117 gramas. Porque todos os meus inícios aqui das minhas peças vai ser com o cru. Então, eu peguei esse aqui, que tem 117 gramas, e vou estar agregando aqui nessa quantidade, que tem menos de 100 gramas, tá bom? Vou estar iniciando com esse aqui e venho aqui acrescentando as demais cores, tá bom? Quando eu produzir aqui, que eu utilizar essas cores, eu venho mostrando aqui pra vocês como está ficando. Voltando aqui, eu já trabalhei aqui um pouco com aquelas cores que eu tinha mostrado pra vocês. Sobrou aqui algumas cores que eu não quis trabalhar, ó. Tá vendo esse aqui e esse aqui? Eu optei ainda por não estar trabalhando com ele, nem com esse preto. Eu vou estar trabalhando agora. E sim, eu acabei utilizando aqui algumas outras cores que eu não tinha mostrado pra vocês. Por exemplo, esse rosa bebê, eu estava aqui fazendo um outro trabalho e aí me sobrou um pouco dele. Então, eu já coloquei aqui nessa peça. Esse tom de verde aqui, ó, que é o mesmo verdinho desse daqui, ó. Se eu não me engano, é o verde limão da Cadore. Eu também estava fazendo outra peça, me sobrou um pouco e eu coloquei aqui. Só que quando eu estava fazendo a minha peça, eu achei que faltava alguma coisa assim que chamasse mais atenção. Então, eu tinha um outro novelinho ali do laranja neon. Eu peguei ele e passei aqui, ó, uma carreirinha em cada um dos meus tapetes, tá bom? Aqui nesses tapetes,
esse daqui, se eu não me engano, ele tá com 17 carreiras fechada. Esse outro aqui está com 18. E esse aqui está com 22 carreiras fechadas. Se eu não me engano, acho que é isso mesmo. Sim, eu dei uma conferidinha aqui, é isso mesmo. Esse tem 17 carreiras fechadas, esse tem 18 carreiras fechadas e esse aqui, ó, tem 22 carreiras fechadas, tá bom? Eu optei por estar trabalhando com os três juntos, porque eu não quero que ele fique com mais de uma carreira com a mesma cor. Por exemplo, aqui, ó, esse aqui que é o tom de goiaba, eu não quero que fique aqui duas carreiras, no máximo uma carreira fechada. Então, por isso que eu optei por deixar desse jeito que ficou aqui. Então, aqui, ó, eu ainda tenho todas essas cores aqui. A maioria desses cones aqui tem mais de 100 gramas. A maioria aqui tem até 200 gramas, ó, menos esse rosa, o amarelo, o neon e o cinza. Eles são os únicos que tem mais de 200 gramas, tá bom? Eu vou estar utilizando eles aqui também. Eu creio que eu não vou precisar estar acrescentando aqui mais cores. Apesar de eu ter mais cones abertos ali, eu creio que só esses materiais que eu peguei aqui vai dar para estar finalizando aqui as três peças, porque eu preciso ficar com um total de 36 carreiras em cada um desses. Com 36 carreiras e mais o bico, eu consigo deixar ele com 1,5 m, que é a medida que eu preciso aqui. Então, eu vou estar trabalhando agora com esses cones aqui que eu vou estar mostrando para vocês, né? Tipo esse rosa. Olha, esse rosa é muito lindo. Eu vou estar utilizando para fazer uma carreira inteira com ele, para dar um destaque aqui na minha peça. Ó, tem cones igual esse aqui, mostarda. Eu não tinha mostrado para vocês, mas eu fiz um jogo aí onde eu utilizei o mostarda, me sobrou essa quantidade aqui, ó. E apesar de eu ter, sim, mais do mesmo lote, eu quero estar colocando aqui nessa peça aqui também, tá bom? Ó, tem vários tons de verde aqui, ó. Esse aqui é um verde musgo. Esse aqui é um verde limão. Olha. Todos esses materiais que eu tô mostrando pra vocês aqui são fio 6. Esse marronzinho que eu utilizei aqui, ó, é o único que é fio 8 que eu utilizei até agora, tá bom? Se caso eu pegar uma outra cor aqui, ou outra espessura, eu vou estar mostrando pra vocês, tá bom? Mas, de primeiro aqui, são essas cores que eu vou estar utilizando agora. E eu vou voltar aqui com vocês quando as minhas 36 carreiras em cada um desses tapetes aqui estiver pronto, que eu vou mostrar pra vocês as cores que eu vou estar utilizando no bico. Porque o bico vai ser de cor única e vai ser feito no fio 8, tá bom? Então, eu vou lá produzir e volto pra mostrar pra vocês agora, quando eu tiver as 36 carreiras finalizadas em cada um desses tapetes. Então, eu vou lá e logo eu volto. Então, voltando aqui, pessoal, eu já deixei aqui cada uma das minhas peças com 36 carreiras, como eu preciso ali pra tá começando a fazer o bico, tá bom? E o material que eu mostrei aqui pra vocês, ó, ainda tenho bastante aqui, ó. O amarelo neon ainda sobrou bastante. Ó, esse cru ficou só um pouquinho aqui. Porque, igual eu falei pra vocês, eu não queria passar mais de uma carreira, tá? Eu queria que desse pelo menos uma carreira. Os que não deu, que eu fiz ali, que deu meia carreira, eu deixei. Mas eu não queria que ficasse com duas carreiras na mesma cor. Então, eu fui intercalando aqui, ó. Olha o bege aqui, o que ficou também bem pouquinho. Esses aqui, ó, eu vou estar enovelando, tá? Vou estar novelando eles. Olha, o branco, lilás. Esse aqui eu não vou estar novelando ele, porque eu já estou ali colocando ele em uma próxima encomenda que eu tenho, onde eu vou estar fazendo alguns detalhes com essa cor. Então, eu já vou estar utilizando ele, né? Eu não vou estar novelando. Esses assim, ó, que eu utilizei, que ficou desse jeito, eu vou estar novelando ele novamente, deixando tudo certinho aqui, pra não ficar essa baguncinha que já tá ficando aqui, ó. E essas cores aqui, ó, gente, que eu tenho bem pouquinho, eu já vou tá deixando ali de ladinho, pra assim que eu tiver um tempinho, eu já tá colocando ele em outro tapete, tá bom? Essas cores assim, ó, tem bem pouquinho. Vou estar vendo aqui certinho o que eu vou estar fazendo, olha. Olha esse azul aqui, que lindo. Esse aqui eu não cheguei a utilizar ele, tá? Eu confesso que eu fiquei com um pouquinho de dó de estar utilizando ele, porque eu quero estar fazendo outras produções aqui com ele. Esse rosa que eu utilizei, ó, esse rosa tá muito lindo.
E aqui, fora aquelas cores que eu já tinha mostrado aqui pra vocês no início, eu peguei aqui também, ó, esse azul, porque eu senti falta aqui de tons de azul. Eu vi que meu tapete ficou com bem pouquinho tom de azul. Eu peguei esse tom aqui de amarelo ouro, ele parece um mostarda, mas é amarelo ouro, porque ele é fio 8. E eu queria dar um pouquinho mais de peso aqui na minha peça. Eu peguei esse tom de vermelho aqui, ó, que é fio 8, é um vermelho bem antigo. Eu tenho ele aí aproximadamente uns 5 anos, eu acho. Porque eu comprei naquela época que tava difícil achar as cores, né? E eu não tinha achado no fio 6, eu comprei no fio 8. E acaba que tá aqui até hoje, ó. Já fiz tanta coisa com eles e ainda tá aqui ainda. Eu também aqui, ó, peguei esse cinza que também é fio 8. Esse cinza aí eu sempre venho utilizando ele e aí ainda tá me rendendo, ó. Eu já fiz aqui com ele 2 bicos de tapetão e já utilizei em algumas peças para detalhe. Ainda tem aqui esse restinho aqui ainda, ó. E eu peguei esse pink aqui também, que eu não sei se eu mostrei pra vocês, mas apenas para dar mais um tom de rosa aqui na minha peça. Ele tem bastante aqui no cone ainda. Então, eu vou estar mostrando aqui pra vocês as cores que eu vou estar utilizando no bico. Então, aqui está, gente, as minhas 3 bases dos tapetões aqui. Cada um deles está com 36 carreiras, tá bom? Eu fiz 36 carreiras aqui em cada um deles. E eles estão aqui aproximadamente medindo 1,35 m, tá bom? Eu creio que ali com a parte do fechado, né, de carreiras fechada e o bico, ele vai ficar ali com 1,5 m mais ou menos. Pelo menos é essa medida que fica aqui essa minha peça, já que o bico eu faço no fio 8. E eu prefiro estar fazendo no fio 8 ali para dar um caimento melhor na minha peça, né? Que a gente joga e a peça fica ali no chão, sem precisar estar ficando arrumando elas ali, né? E para cada um desses aqui, eu vou estar utilizando uma cor para estar fazendo o bico. Foi pedido da minha cliente, ela pediu que fosse bem colorido ali os bicos, porque ela vai utilizar aqui em local onde tem bastante crianças, né? E ela queria que fosse bem divertido ali, bem colorido. Esses 3 tapetões aqui vai para uma única cliente. Ó, eu vou estar utilizando aqui o tom de rosa. E esse tom de rosa, eu vou estar utilizando onde que eu fiz esse biquinho aqui, ó, em um tom de verde mais escuro, tá bom? Esse tom de rosa eu vou estar utilizando aqui com esse. Eu vou estar utilizando aqui, ó, o vermelho, olha. E eu vou estar utilizando esse aqui, onde que o meu biquinho aqui, ó, tá no tom de lilás, tá bom? E eu fiquei muito na dúvida em qual cor eu ia utilizar nesse outro, porque eu tenho aqui opções de roxo, marrom, cinza, preto, enfim, muitas cores. Mas eu optei por estar utilizando esse tom de azul aqui, ó. Eu queria esse tom de azul no fio 8. Porém, eu já tenho esse daqui, eu não quero estar comprando outro porque eu quase não utilizo o fio 8. Eu gosto de estar usando aqui apenas para estar fazendo bicos dos tapetões, né? Então, já que eu tenho isso aqui, eu vou estar utilizando esse daqui, ó, tá bom? Então, eu vou estar utilizando esse tom de azul com esse tom de rosa aqui com esse, e o vermelho eu vou estar utilizando aqui com esse. Então, agora, gente, eu vou estar lá produzindo e venho aqui mostrar pra vocês como que ficou o resultado final, tá bom? Olha aqui, ó. Então, o vermelho com esse, o rosa aqui eu vou estar fazendo com esse, e esse aqui eu vou estar fazendo com o azul. Então, eu vou lá produzir e volto mostrando o resultado final. E aqui está o primeiro, onde eu fiz aqui, ó, com a bordinha toda no azul. Eu fiz esse bico aqui, ó, que é o quase rosto. Eu passei, ó, uma carreirinha de pontos fechados, a carreirinha de argolas. Fiz aqui, ó, 9 pontos altos. Nessa aqui eu fiz pontos altos e uma correntinha. E a última carreira eu fiz aqui com picô, pra poder dar uma firmeza mais aqui no bico. E assim ficou aqui, ó, o meu tapetão azul, do bordinho azul, né? Que ele é todo colorido. Ele ficou pesando aqui 1,698 kg, ó. 1,698 kg. E ficou medindo 1,54 m. Isso aqui, se eu não me engano, foi o que ficou ali mais próximo de 1,5 m que eu queria, né?
como que ele ficou aqui. Bem coloridinho. As últimas carreiras eu fiz carreiras por inteiro, ó, porque eu tinha material para isso. Eu não quis estar fazendo 2 carreiras. Eu fui sempre cortando, ó, no meio já tá mais dividido as cores, ó. Eu fui usando o que eu tinha mesmo. Tem cores aqui que não deu pra fechar a carreira, ó. Então assim ficou o meu tapetão aqui da bordinha azul. Ver se eu consigo pegar ele aqui por inteiro, ó. Assim dá pra ver bem, ó. Vou mostrar o outro agora. E aqui está o meu segundo, o daqui, ó, da bordinha toda rosa. O bico aqui, ó, é o mesmo pra todos, ó, tá vendo? Mas aqui ficou um charme. Esse aqui com a bordinha toda no rosa. Olha aqui, a mesma coisa do outro, ó. No início eu fui fazendo aqui bem coloridinho, depois eu preferi intercalar as cores, fazendo uma carreira por inteiro, ó. Ficou aqui carreiras por inteiro. Gostei de estar fazendo assim. Meu material deu pra estar fazendo, né? Ainda dava pra ter feito mais, só que a encomenda era 3, então, como eu tenho outras encomendas, eu preferi fazer só os 3. Olha aqui, vou tentar pegar bem ele aqui, ó. E esse aqui, ele ficou pesando 1,712 kg. 1,712 kg. E ficou medindo 1,57 m, tá bom? Esse aqui ficou um pouquinho maior do que o azul e menor do que o vermelho. Vou tá mostrando pra vocês agora, tá bom? Olha aí como ficou. Olha, aqui está o terceiro com a bordinha vermelha. Olha só como ficou lindo. Esse aqui foi o que eu mais usei, aquelas quantidade, ó, que não fechava a carreira, tá vendo? Esse aqui foi o que mais ficou colorido, assim, na minha opinião. Olha aí como ficou. Eu tinha falado que ele foi o que ficou maior, mas eu medi aqui de novo, ele ficou na mesma medida do rosa, tá bom? Ele ficou com 1,57 m, aqui, ó. E o peso dele foi 1,690 kg. Ele foi o que ficou mais leve, porque o vermelho, ele tava bem leve, né? Ele tava mais fino do que os outros. Então, creio que seja por conta disso. Aí, como que ele ficou. Gostei bastante de estar fazendo eles bem colorido. Eu queria poder estar fazendo mais com as bordinhas aqui de outras cores também, mas devido às encomendas aí, né, vou deixar um pouquinho mais pra frente. Então, é isso. E aqui está, pessoal, meus 3 tapetões aí prontinho. Eles estão assim, ó, com a abertura, mas eu ainda vou estar fechando eles, tá bom? Pra poder já estar fazendo um envio aqui pra minha cliente. E nesse aqui que eu utilizei o vermelho, ó, ainda me sobrou aqui uma boa quantidade. Quando eu utilizo 1 quilo, gente, dá pra fazer em 2 tapetões. No caso, esse aqui, eu não me lembro, acho que ele era de 700 gramas. Não chegava a ser de 1 quilo, ó. Mas ainda tem uma boa quantidade, mas creio que não dê pra fazer o bico de outro tapetão, tá bom? Mas dá pra mim estar utilizando aí outras coisas. Esses fio 8, eu só utilizo no bico do tapetão. E às vezes eu coloco assim no corpo, né? Igual esse amarelo aqui, ó. O cinza e o vermelho aqui, ó. Que são fio 8, pra dar um peso aí maior na minha peça, tá bom? Essas são a única parte onde que eu utilizo o fio 8. Eu também nunca fiz o tapetão todo no fio 8, porque assim, eu tenho um pouquinho de dificuldade de estar trabalhando com ele, porque começa a doer ele a mão, eu sinto que pesa bastante. Mas esses barbantes aqui, ó, eles estavam ali, apesar de ser um barbante assim bem grossinho, eles são barbantes leves, né? Então eu consegui estar trabalhando com eles aqui. O meu rosa, ó, ainda dá pra estar fazendo mais um tapetão aqui, ó, o bico do tapetão. Eu gasto em base 500 gramas no bico, tá bom? Desde a carreira fechada até o picozinho aqui. E esse aqui, ó, que é o azul, acho que é o piscina, ó, também dá pra estar fazendo mais um bico aí de tapetão. Eu queria estar fazendo mais, confesso, porque ainda tenho mais barbantes abertos. E eu tenho aqui, né, cones pra estar fazendo o bico. Mas, como eu tenho outras encomendas, eu vou priorizar, sim, as encomendas que eu tenho pra fazer. E quando eu tiver uma oportunidade, eu vou estar fazendo mais tapetões. Eu amei essa produção e eu espero aí que vocês também tenham gostado. Então, até a próxima e tchau, tchau!